Aí eu fico olhando que eu quero voltar agora para Isaías 53. Isaías 53. Eu quero voltar agora para Isaías, para a gente meditar o que nós estava pregando e observar direitinho a rejeição que Jesus teve naquela cidade. Jesus vai curar o paralítico está precisando, mas Jesus viu que ele precisava mais de quê? De ser perdoado pelos seus pecados, gente. O pecado ele mata, não é? Mas Jesus é aquele que ele levanta aquele do pecado, da cova, da podridão, da lama. Vamos lá, vamos mostrar um camarada que Jesus levantou da lama. O gadareno. Quem era o gadareno? O gadareno, ele era um homem que chamava legiões de demônios que atormentava aquele homem. Louvado seja Deus. E Jesus chega para aquele homem e diz para ele que todos os demônios saíssem dele. E aquele homem ficou limpo. Jesus chega para a sogra de Pedro, derrama cura. Quem era Pedro? Jesus, ele é o único exemplo de amor. Tem gente aí que ele está com aquilo fechado. Tem gente que olha para outro e diz assim: esse aqui não vale a terra que o gato caga, essas coisas. Tem gente que fala cada palavra com alguém como se ela ou ele ou alguém fosse tão santo que alguém não merecesse o perdão, não merecesse o abraço, não merecesse o amor. Como é que fica a nossa vida, gente? Se nós não for uma pessoa que perdoe, que abraça. Porque vai chegar um tempo que às vezes tem gente que diz assim: Gabriela, mas rapaz, aquele homem é tão bom, ele não faz mal a ninguém, corra dele, ele é o mais pilantra que tem na face da terra. Desculpa dizer isso, porque bom só tem um que é Deus, santo só tem um que é Jesus, correto só tem um que é Jesus. Agora nós fazemos a nossa parte, nós fazemos a nossa comunhão com o nosso irmão, amar nosso irmão, tentar perdoar, tentar abraçar, tentar dividir nosso pão, nossa roupa, tentar dividir nosso dinheiro com algum irmão, porque Jesus quer isso. Imagina, porque Jesus Cristo, quando ele chega em Isaías 53, a gente vê que quando eu estava falando que porque ele foi subido como um renovo, perante ele uma raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer e nem tinha formosura. Aí eu fico olhando que no versículo de número 3 do capítulo 53 diz assim: e ele era desprezado e o mais digno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, como de quem homem escondia o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha aí, parei por aqui e quero finalizar esse assunto. Imagina agora Jesus, o próprio Jesus, todo mundo que passava, Gabriela, por ele, desprezava Jesus, porque Jesus era chamado como se fosse um louco, porque pregava nas esquinas. Jesus viajava, Jesus subia para os montes para orar, Jesus sentava com os fariseus, com os pecadores, Jesus sentava com todo tipo de gente. Louvado seja Deus. Se uma mãe hoje, uma filha, namorou com um camarada que fumou maconha, ele não presta. Aí eu fico olhando, Mateus era ladrão, Pedro era depressivo e matador porque era pescador, Paulo era assassino, Paulo tinha carta na mão para matar e destruir porque ele era romano e judeus. A gente vê que outros e outros eram homens complicados e Jesus só procurou homens e mulheres complicadas para andar com ele. Jesus não foi lá no mundo chamar boizinho, santo, santinha, anjo, não. Ele disse: eu vou chamar todos aqueles que o diabo tentou humilhar, porque eu vou fazer grandes apóstolos e pescador de homem. É isso que nós temos que olhar. Mas por Jesus ter esse amor, aí muita gente está dizendo aqui, por que ele foi subido como um renovo?
perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, olhando nós para ele como vimos nele alguma beleza. Alguém olhava para Jesus, Gabriela, talvez olhasse para você e dizia assim: tu é bonita, mas esse daí, isso é um caba feio, arretado. Quantas vezes desprezaram Jesus? Quantos olhavam para Jesus e até hoje é assim? Tem gente que ele diz que é crente, vai para uma igreja porque comprou uma roupa nova. Aí tem mulher porque passou aquele ferro quente no cabelo, sabe? Derreteu com manteiga. Aí espicha aquele pichain. Aí bota aquela saia, aquele sapato alto, vem na hora levar uma queda nessas pedras aqui. Aí quando chega na igreja, tá aquele pobrezinho com sapato conga, chinelo vaiano, aí passa por ele, passando todo, né? Desfilando, desprezando, olhando para ele como se ela ou ele não fosse nada, só ela. E quer ver mais se chegar com carro na igreja. Chegou com carro na igreja como se chegou com rei na barriga. Imagina Jesus na presença de Faraó, na presença de Pilato, na presença de César, na presença de Herodes. Jesus era um desprezado, Jesus era um pobre para ele, sabendo eles que Jesus, na verdade, era dono de todos os palácios e toda a glória e todo o tesouro e toda a riqueza da humanidade e da terra era tudo dele e é dele. É assim ou não é? Tem gente hoje que ele faz a excepção. Ele está falando de Jesus, mas não tem nada de Jesus, meu irmão. Tem gente hoje que ele está andando dentro da igreja, mas não tem amor. Como é que eu tenho amor? É porque eu sou crente? É porque eu carrego uma Bíblia? Eu vou passar a ser conhecido por Jesus, como Jesus, pelas minhas ações, de eu poder socorrer alguém, de eu abraçar, de eu dividir a minha conversa com alguém, de eu dividir o meu tempo com alguém, de eu atender alguém, de eu orar alguém, de eu ir para um hospital visitar alguém, de eu ir para dentro de uma cadeia visitar um preso, de eu sentar com um homossexual, de eu abraçar, de eu beijar. Mas tem gente que não consegue enxergar, só quer o céu para ele e a santidade para ele. Por isso que a gente está olhando aqui, a própria palavra delata que o próprio Jesus era desprezado, rejeitado. Jesus vai fazer uma cura lá no paralítico em Mateus capítulo 9. Aí os escribas e fariseus dizem assim: ele blasfema. Quem é esse para perdoar? Tem gente que está dentro da igreja, mas não libera perdão. Tem gente que está dentro da igreja ceando, mas não consegue liberar perdão para dentro da própria casa que mora. E Jesus vendo tudo, Jesus abraçando, e Jesus ainda cuidando daquela pessoa, dizendo assim: eu te amo. Procura amar, porque Jesus diz assim, resumindo todos os mandamentos, resumindo todos os pecados, mas tem um que acima de tudo é o amor, é o perdão, é a consolação, porque o diabo quer a gente de mal do outro. O diabo quer a gente com ódio um do outro. O diabo ele quer fazer dissensão. O diabo ele quer roubar as famílias. O diabo ele quer destruir os irmãos na terra. O diabo ele quer fazer dissensões sobre a humanidade. O prazer do diabo é acabar com o amor que Deus plantou para nós. A gente só joga esse amor fora se nós quiser. Porque Jesus mesmo sendo escanteado, ele diz no versículo 4 do capítulo 53, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós reputamos
E todos nós andamos desgarrado como ovelha, de cada um se desviaram pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós e de todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, foi como um cordeiro, foi levado para o matador, como ovelha muda perante aos seus toscanejadores, mas ele não abriu a sua boca. Olha que amor, gente. Oh, labai, que mente assopra. Jesus Cristo, ele disse: eu fui como ovelha muda. Eu fui desprezado, eu fui apanhado, ninguém não acreditava em mim, ninguém dava crédito. É hoje na terra, é casa de macumbeiro, é gente batendo macumba, é gente falando da vida do outro, é gente blasfemando, é gente matando o outro, é a ganância, a desgraça na terra, mas não quer enxergar o amor que Deus, ele partiu e reviveu, derramando esse amor. Ele disse: olha, Satanás, por causa dos meus filhos na terra, eu vou dar minha vida. Por causa dos meus filhos na terra, eu vou dar o meu sangue. Mas por causa dos meus filhos, eu vou ressuscitar o terceiro dia e ainda vou preparar o céu para levar a minha igreja. Eita, Deus grande. Eu creio. Meu amado irmão e minhas irmãs, por mais que você errar, cair, fracassar, não estou mandando você errar, não estou mandando você pecar, não estou mandando você roubar nem matar ninguém, mas se você levar uma topada, acredite em Jesus que tem solução para a tua vida, acredite em Jesus. Pode essa comunidade toda aqui esquecer você, pode essa comunidade aqui te maltratar, pode essa comunidade aqui não querer dar crédito a você, mas Jesus Cristo, ele morreu pela tua vida. Jesus Cristo é aquele que te ama, é aquele que te chama nessa tarde e diz para ti dentro da sua palavra: eu fui desprezado, mas não te rejeitei. E por que você quer rejeitar Jesus por pequena coisa? Por que você quer rejeitar Jesus, amado? Louvado seja Deus, porque alguém te chamou de feio, ninguém não acredita em você.